Então, o primeiro dado aqui que os senhores estão acompanhando, inclusive por meio do Banco Central, é a inadimplência, né? O que é que eu estou falando aqui é tudo que está vencido acima de 90 dias. Né? O índice atingiu em julho 7,5%, a gente está vendo ali uma curva de crescimento da inadimplência, né? Em relação a cartão de crédito, o que é um dado, né? Que não é um dado positivo, mas a gente tem um dado positivo aqui que é esse índice está bem abaixo ainda dos índices históricos que a gente tinha no setor, né? Pouco tempo atrás, né? E eles foram bem maiores na crise de 2008, 2009, quer dizer, a gente tem uma inadimplência relativamente controlada ainda, de acordo com os dados que a gente tem aqui. A diferença do crédito à pessoa física é que, basicamente, você tem um crédito consignado, né, que puxa a carteira, tem um prazo muito mais longo e ela termina estabilizando um pouco mais esse número aqui embaixo, né? O próximo slide é um tema que a gente sempre trata, né, e a gente acompanha par e passo, periodicamente, isso aqui, que é o endividamento da família, né, brasileira e o comprometimento de renda do brasileiro, de acordo com os dados do Banco Central, né? Então, novamente, todos os meses ou todas as vezes que a gente faz uma coletiva, a gente fala desse dado e a gente continua acompanhando cientificamente esse número, tá? Então, primeiro, o endividamento, né, que está naquela coluna de lá, né? O endividamento do brasileiro, ele está em torno de 46%, um pouquinho abaixo, né? A gente não vê um grande crescimento aqui no endividamento total. E o comprometimento de renda da família que está aqui, nessa outra barra, está um pouco abaixo dos 22%, quando a gente já viu atingir mais de 22,5%, quase 23% ali em junho de 2011. Né? Se a gente passar um outro slide, a gente vai ver o endividamento sem o crédito habitacional, né? Que aí explica uma parte do endividamento do brasileiro. Ele está concentrado em crédito imobiliário, financiamento de veículo, tá certo? Também tem crédito consignado aqui. Então, quando a gente olha para essa linha verde, né, que ela está ligada a essa outra barra aqui, a gente está vendo que o endividamento sem o crédito imobiliário, ele está aqui, ó, entre 26% e 28%, talvez um pouquinho acima dos 27%. Esse é o nível de endividamento sem o crédito imobiliário, dados do Banco Central. E na outra barra, o comprometimento de renda, que está em torno de 19,5%. Se a gente pegar aqui, né, meados de 2011, a gente estava falando de 21,5% do comprometimento de renda do brasileiro. Portanto, é um sinal de que o brasileiro, ele não gosta efetivamente de pagar encargo. Achar que a gente tem uma crise de endividamento do Brasil não é verdadeiro. Todos os dados científicos mostram isso aqui, que o endividamento do brasileiro cresceu adequadamente, em linhas de longo prazo, como, por exemplo, o crédito imobiliário, né? Que é saudável. Você ter o crescimento do crédito imobiliário, a pessoa está comprando a sua residência, e muita gente que foi incluído, né, no sistema financeiro entrou por um cartão de crédito, por uma conta corrente e depois adquiriu o seu crédito imobiliário, tá? Você tem também o fenômeno do crédito consignado no país, tá? Mas o endividamento, né, a gente está vendo dentro de um padrão de comportamento absolutamente controlado ainda no Brasil, tá? Um outro dado que a gente sempre traz para os senhores aqui é a composição da carteira de crédito à pessoa física no país, né? Corrobora com o que eu estava falando, o crédito imobiliário já representa quase 33%, né, de todo o crédito existente no país, né? Não só de recursos livres, mas de recursos direcionados. O segundo crédito é o crédito pessoal, que em sua maior parte aqui é composto do crédito consignado, outro fenômeno brasileiro também, né, que cresceu acima de 25% já de participação. Depois, veículo com 171 bilhões e 11,6%, e depois o cartão de crédito, né, com 159 bilhões no mês de julho de 2015, dado do Banco Central, no final de julho, com uma participação de quase 11%. O que a gente tem aqui? Primeiro, o volume de crédito imobiliário, o crédito com maior prazo, né, é o crédito imobiliário, prazo extenso. No caso do crédito pessoal do consignado, ele deve ter um prazo médio superior a 40 meses. Crédito de veículos, eu não tenho dado aqui de cabeça, mas esse certamente tem um prazo médio superior a 24 meses, mas por aí. E enquanto que o cartão de crédito tem um prazo médio em torno de 5 meses. Tá certo?
Então é uma carteira que gira mais do que as outras. Esse é o fenômeno. Depois a gente tem outras linhas de crédito à pessoa física. E no cartão, a gente pega esse número aqui e quebra ele para a gente olhar como é que é a composição, como a gente faz periodicamente. Primeira parte dele, a grande parte, 115 bilhões de reais, é cartão de crédito à vista ou parcelado sem juros. Então o grosso, quase 8% desse conjunto, quase 80% desse conjunto é cartão de crédito sem juros, ou à vista ou parcelado sem juros. 32 bilhões ou 2,2% é o famigerado crédito rotativo, que todo mundo diz, puxa vida, o crédito rotativo ele não tem 2,2%. Ele representa do crédito total à pessoa física no Brasil. Matematicamente, ele sozinho não consegue endividar os brasileiros. Tá certo, pessoal? E a gente depois vai dar mais dados do crédito rotativo que a gente fala sempre. E ele vem perdendo participação ao longo do tempo, como a gente pode observar aqui, tá? E a gente tem aqui 13 bilhões também de cartão de crédito parcelado agora com juros. Esse aqui é o parcelamento da fatura que a gente fala sempre e que é uma modalidade que vem substituindo também o crédito rotativo juntamente com o parcelamento sem juros. Vamos adiante que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu falei da carteira de crédito, né? Olha de 2007 para 2015, a carteira sem juros sai de 55% para quase 72% e a carteira com juros sai de 44% para 28% do total do contas a receber dos bancos emissores de cartões de crédito, né? E lembrando que essa carteira com juros não inclui só o rotativo, mas também o parcelado com juros, né? Que tem taxas abaixo, tem taxas de um dígito invariavelmente nesse mercado. Pode passar. Esse é um dado do Banco Central, isso está disponível para os senhores também, e que ele indica, pela série dele, qual é a permanência do cliente, a permanência média do cliente utilizando o crédito rotativo do cartão de crédito. Esse é um outro dado, né, que se calcula a taxa anual, aí diz assim, uma análise jornalística, porque eu sou partidário, tá certo, da independência absoluta dos jornalistas, acho fantástico o trabalho de vocês, tá certo? Agora, o cuidado com a análise, porque ela às vezes ela é distorcida, né? Porque uma coisa é eu pegar e dizer assim, eu pego R$1.000, comprei uma TV de R$1.000 e veja, se eu aplicar 300%, essa TV vai custar R$4.000. Pessoal, conversem com seus amigos e perguntem quem saiu de casa para comprar uma TV e pagar com crédito rotativo. Eu não conheço ninguém. Ele vai no varejista e paga parcelado sem juros. Segundo ponto, o prazo médio de utilização do rotativo é de 18 dias. Tem gente que fica 60, tem gente que fica 2 ou 3 dias dentro do rotativo e sai. De fato, não há uma permanência, até porque há providência dos próprios bancos emissores, no sentido de, quando ele vê um consumidor no seu crédito rotativo por mais tempo do que o normal, ele oferece um parcelamento para aquele cliente. Tá certo? E um conjunto deles entrou e não saiu, ele é um conjunto inadimplente, né? E que vai renegociar sua dívida noutra condição que não é a do crédito rotativo também. Então, o crédito rotativo, você calcular a taxa anual dele, né, e achar que alguém tem uma dívida de 1.000 e no final do ano vai pagar 4.000, é realmente um fenômeno, porque a gente não observa isso dentro dos bancos. Tá? Então, esse cliente passa pouco tempo e sai disso aqui. Outra, o cliente, o brasileiro, invariavelmente, quando ele faz uma compra com cartão de crédito, ele faz sem juros. Somente 1% das compras com cartão há a opção clara na hora, lá no ponto de venda, de um parcelamento com juros. Esse é o primeiro fenômeno. A tomada de decisão do consumidor brasileiro sobre financiar, ela é feita no dia do pagamento da sua fatura. Se o cliente não tiver a totalidade do valor para pagar da sua fatura, que essa é a instrução que os bancos emissores, né, associados à ABECS, normalmente dão para os seus clientes, que é pague a totalidade de sua fatura. Se ele não tiver a totalidade do valor, o que é feito? Qual é a instrução? Faça o parcelamento da sua fatura.
não entre no rotativo. O rotativo é um crédito emergencial, é para ele entrar e sair, porque ele não tinha o dinheiro para pagar naquele dia, eu só tinha parte daquilo, pagou aquela parte e no dia seguinte liquidou o restante. Nada mais do que isso, ok? Vamos adiante aqui que a gente ainda vai falar um pouco mais disso aqui. Um outro dado que a equipe aqui da associação trabalhou, né, com esses dados históricos que a gente tem fornecido pelos bancos emissores associados, né, e que vão também para o Banco Central, né, e dados do próprio Bacen, é a concessão do crédito rotativo. Né? Como é que está a concessão do crédito rotativo? A concessão é praticamente a totalidade, se vocês observarem, da carteira de crédito. Né? A diferença de uma coisa para outra está exatamente em que pessoas que passaram de um mês para o outro, mais o que eles pagaram de encargos também aqui. E o que a gente observa é que, diferentemente do parcelado sem juros, por isso que o parcelado, cada vez mais, ele amplia sua participação, as pessoas tomam cada vez menos o seu crédito rotativo. Né? Que no passado, no Brasil, se a gente for lá para 2003 aproximadamente, isso representava quase 50% do estoque do contas a receber dos bancos. Né? Hoje, a gente está olhando lá que 72% é sem juros e uma parte daquele conjura que é rotativo, a outra parte é parcelamento com juros sem ser rotativo. Vamos adiante. Isso aqui também é uma representação relativa, né? Eu falei da absoluta, do crédito rotativo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, a barrinha verde é o à vista e parcelado com juros, o crescimento relativo, né? Tá certo? De um período para outro. E a barrinha vermelha, aquilo que cresceu no crédito rotativo, e o que a gente observa aqui, ó, nos últimos meses, é uma queda mais acentuada disso. Obviamente, aqui parte disso o brasileiro foi bancarizado, houve investimento dos bancos, da nossa associação, da Febraban, em educação financeira também. As pessoas usam cada vez melhor seu instrumento de financiamento e de pagamento também. Né? E se vocês pegarem todos os comunicados, as faturas dos bancos, invariavelmente a gente encontra lá, não use seu rotativo. Se você não puder pagar a totalidade, faça o parcelamento da sua fatura. Evite usar seu rotativo. E é claro que isso se reflete também no comportamento dos consumidores, das pessoas aqui, tá? Vamos lá. E aí estou indo para o final da apresentação. Esse é um outro dado relevante que a gente tem trazido para os senhores desde o ano passado. Né? Também os veículos de imprensa periodicamente indicam quanto foi liberado de crédito para o financiamento de bens e serviços no Brasil. Olha, o financiamento de veículos foi de 12,1%. A carteira cresceu ou não cresceu, tal, mas houve a liberação de quantos bilhões em veículos no primeiro semestre de 2015. Está ali o número, ó, na última coluna. 40 bilhões e 700, está naquela coluninha lá, tá? No final. Crédito consignado representou 20,8% de tudo que foi liberado. Foram 70 bilhões de reais, tá certo? Agora, o cartão de crédito sem juros, e desse conjunto aqui, a gente não está falando daquela compra que você fez no restaurante que paga numa vez só. Né? Então, quando você vai no restaurante, você não parcela. Você paga no próximo vencimento. Isso está retirado daqui. Aquilo que a gente considera meio de pagamento, a gente retira para fazer essa análise. Aqui é todo parcelado sem juros, de 2 a 12 ou 14 vezes, não importa, né? Tá certo? Então, é todo parcelamento sem juros, que necessariamente vão para onde, pessoal? Para a compra de bens e de serviços, né? No mercado brasileiro. Tá certo? Então, aqui não há saque. No consignado, você poderia dizer, não, parte desse financiamento não foi para consumo. Ele usou para quitar outro tipo de dívida. Veículo, não. Certamente comprou um veículo, raramente há um refinanciamento, pode haver, mas aí a intensidade é menor. No consignado, não. Você põe o dinheiro no bolso para pagar a despesa corrente, para pagar outro tipo de dívida que você tem. Aqui no cartão de crédito, no parcelamento, você está comprando bens e serviços, necessariamente.
Então, quem é o grande financiador do comércio no Brasil? Obviamente, com prazos menores do que veículo, tá certo? É o cartão de crédito, que representou mais de 50% desse conjunto, financiando quase 170 bilhões de reais, né, no primeiro semestre desse ano. Essa é a conclusão. E se a gente incluir aquelas compras à vista, para quanto iria isso aqui? Iria para quase 67%, com um total de 338 bilhões em recursos que foram liberados e liquidados pelos bancos emissores de cartões, né, por meio dos seus clientes também, né? Tá? Para compra de bens e serviços. Tá certo? Essa é a foto. Quer dizer, isso aqui é que caracteriza o cartão de crédito no Brasil como um meio de financiamento também e não somente como um meio de pagamento, né? Quer dizer, ele tem a dupla função e como a gente tem um fenômeno bem brasileiro, muita gente só fala do crédito rotativo, mas o crédito, um cartão, crédito rotativo, ele tem baixa representatividade no crédito da pessoa física, né? E ninguém fala do parcelamento sem juros que efetivamente mantém o comércio aceso com um nível de inadimplência nulo, porque o comércio, quando transaciona com cartão de crédito, ele recebe, tem a garantia do recebimento, diferentemente de um cheque que a gente mostrou, que aqueles que estão com a primeira e a segunda devolução tiveram um índice de devolução da ordem de 9,1%, conforme dado do Banco Central. Tá certo? Esse aqui é o racional. Por isso que, há alguns anos atrás, já dei esse exemplo aqui para vocês. Você passava num posto de combustível, parava lá, o cara dizia: só aceito cartão de débito, não aceito cartão de crédito, aceito um cheque. Hoje, você passa lá, dificilmente você encontra um posto que aceite pagamento em cheque. Ele só aceita pagamento com cartão e pagamento com cartão de débito, cartão de crédito ou cartão de débito. Por quê? Porque o risco de crédito, pessoal, como é que você faz esse tipo de julgamento? O cara numa bomba de gasolina. Tá certo?